Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma noite estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nós tem olhado no meio do povo de Deus uma grande inquietação diante das dificuldades que a vida financeira pode trazer na vida da sociedade de um modo geral. E nessa noite eu queria compartilhar uma mensagem que eu coloquei o título de Quando Deus Decide Amparar. O texto encontra-se em 2 Reis 4, de 1 a 7, e diz da seguinte maneira: Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma, senão. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse a ele: Vai e vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. Meus amados, o ministério do profeta e do profeta Eliseu, ele serviu para mostrar que não há necessidade pessoal ou nacional que Deus não possa suprir, e que todos os acontecimentos estão controlados por Ele, e Ele cuida de seu povo. Nós não sabemos se foi com negligência do profeta ou uma fatalidade. Esta viúva se depara com a impossibilidade de saldar a sua dívida, e seus filhos são requeridos como parte do pagamento, pois os filhos eram considerados bens transferíveis e podia ser usado como pagamento de dívidas. Tanto a Bíblia, lá em Levíticos 25, de 39 a 45, como outras leis antigas, permitiam a venda de membros da família como escravo para a quitação de débitos. Por isso, o uso do termo credor. A lei de Deus, porém, atuou com o intuito de diminuir esse abuso, e a duração dessa situação era até o ano do jubileu, onde todas as dívidas eram canceladas. Porém, essa situação causou grande inquietação no coração daquela viúva, e a fez ir ao encontro de um homem de Deus. E a Bíblia diz que Eliseu, de uma forma muito simples, ele parte de onde esta viúva e do que essa viúva possuía, quando ele diz para esta mulher: Dize o que é que tens em casa. Ela disse: A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ele fala assim para ela: Vai, pede emprestado as vasilhas, e disse: Não poucas. Se nós formos parafrasear isso, diz assim: Não limite o que Deus pode fazer. E então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Meus amados, quando nós olhamos para isso, nós vemos a solução de uma forma simplória do profeta, tendo em vista que o poder que se manifestaria não era apenas o discernimento do profeta, mas era o poder de Deus que iria se manifestar naquele momento. Nós entendemos também que Deus atende exatamente a nossa capacidade, pela nossa capacidade e a nossa necessidade com aquilo que temos para poder suprir os nossos lares. Então veio ela, fez saber a um homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite, paga tudo a dívida de tu, teus filhos, e vive com o resto. A dívida agora poderia ser paga sem a perda dos filhos, o resto do seu sustento.
Então Eliseu não só supriu as necessidades imediatas da mulher, mas também as de longo prazo. De acordo com a sequência, vende, paga e vive, mostra que a bênção de Deus se prolongaria por algum tempo ainda. Entendemos que havia um senso urgente de necessidade e foi usado o que estava disponível, um vaso de azeite. A medida da fé e a expectativa tornou-se a medida da sua bênção. Jesus disse, porque isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não há a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Jesus disse, olhai para as aves do céu, que não semeiem, nem cegam, nem ajuntem celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado de sua estatura? Quanto ao vestiário, porque andais solícitos, olhai os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer uma delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou que em que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios também procuram. De certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Com isso, meu Pai, meus amados, nós entendemos que nós não precisamos ficar inquietos com a situação econômica do país e do mundo. A Bíblia diz que Deus não deu um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero dizer para você, meu amado, que o Senhor, teu Deus, Ele realmente pode suprir a necessidade. Aquela mulher precisou recorrer ao homem de Deus, mas você é homem e mulher de Deus, e você pode se colocar diante de Deus nesse momento e suplicar ao Senhor que possa estar amparando a sua vida, cuidando da sua vida, fazendo com que a tua vida possa, mesmo em meio à escassez, ter uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de vitória. Eu quero dizer para você, meu amado, que nós podemos vencer pelo poder do Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. E nós cremos assim, e prosseguimos em conhecer o poder do nosso Deus. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus Pai, em nome de Jesus. Entendemos, Senhor, que as circunstâncias da economia, elas se estreitarão, já estão se estreitando. Mas, Papai, nós sabemos e podemos entender que Tu és o Deus que, quando decide abençoar, nada e ninguém poderá deter a sua mão forte e poderosa para que isso ocorra. Por isso, Papai, fortaleça os Teus servos na confiança que têm em Ti, que possam recorrer a Ti nos momentos de dificuldades e entender que só o Senhor poderá mudar a história e amparar as nossas vidas no meio dessa dificuldade. Abençoe os Teus filhos, livra, Senhor, de todo mal, nos dê continuando a Tua graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Confiar no Senhor, esperar no Senhor e saber que o nosso Deus é um Deus que age conforme a nossa fé, conforme as nossas necessidades, conforme aquilo que temos. Que você possa ter uma boa noite, um excelente sábado, em nome de Jesus. Amém.